Eu acredito que todo esse impacto que a morte do meu pai causou, não foi essa morte. Foi o dia que ele morreu para a vida dele. E ele passou a viver a vida de Cristo. Faleceu um pastor muito querido e a despedida é de cortar o coração. Muitas pessoas se emocionaram, não conteram as suas lágrimas no velório desse pastor muito conhecido e também muito querido em sua congregação local. Eu quero compartilhar com você os momentos ali da despedida do pastor Eduardo, que infelizmente partiu. Eu quero que você confira esse momento emocionante e se você está chegando pela primeira vez, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e também coloque aqui uma mensagem de consolo aos familiares e amigos do pastor Eduardo. Nós também desejamos as nossas condolências aos familiares e amigos do amado pastor. Confira agora esse vídeo e que Deus te abençoe. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome nessa manhã, porque o Senhor é generoso, porque o Senhor é bom e sabe amar. Nós, ó Deus, consagramos a Ti esse tempo de culto em gratidão à obra do Senhor na vida do Black. Ó Deus, obrigado por podermos ser pastoreados por Ele, por podermos, ó Deus, ser ensinados no caminho do Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo de fé, perseverança, de paternidade, de matrimônio. Ó Deus, obrigado por poder ser colega de ministério dele, de ter tantos pastores aqui inspirados, ó Deus, pelo testemunho vivo da obra do Teu Espírito, ó Deus, no coração do Black. Ó Deus, louvado seja o Teu santo nome, o Senhor é bom. Obrigado pela Tua bondade, Deus, manifesta na vida e no testemunho do Black. Nós Te adoramos no nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. O pastor Samuel perguntou se eu queria falar alguma coisa e eu aprendi com meu pai, né, a estar sempre preparado quando pedissem razão da esperança que é em nós. E é impossível, eu acho que esse impacto todo que a gente vê, eu estava vendo aqui, né, as ovelhas mais novas, umas mais antigas, os amigos mais antigos, tanta gente, né, pessoas mais vividas, adolescentes que ele ainda estava junto, mas tudo isso é impossível separar a vida do meu pai de Deus. Então é impossível eu separar isso do Evangelho, né? Muitos de vocês provavelmente pegaram as partes boas do meu pai. A gente em casa, a gente via muitos defeitos. Eu acho que uma pessoa que tem mais defeito que ele é só eu, né? E assim, meu pai ele errou em muitas coisas com a gente. Filho de pastor sempre tem isso, né? O pastor gosta mais da igreja, não dá atenção. Mas meu pai acertou muito em Mateus 6. Meu pai sempre buscou em primeiro lugar o reino de Deus. E por consequência disso, em nossa vida, tudo foi acrescentado. Tudo. Não nos faltou nada. Às vezes a atenção que ele não dava para a gente, os irmãos da igreja transbordavam, né? Às vezes ele não preocupava em fazer alguma economia e tem uma conta, tem isso, tem aquilo, e chegava alguém com uma oferta do valor exato, né? Quando eu casei com a Marília, ela às vezes desesperava, e como que você está tão tranquilo? Eu falo, gente, Deus cuida de mim, né? Eu aprendi com meu pai a entrar na igreja, e às vezes as pessoas falavam, fica à vontade, eu já estranhava, porque aqui é a casa do meu pai. Eu acredito que todo esse impacto que a morte do meu pai causou, não foi essa morte. Foi o dia que ele morreu para a vida dele. E ele passou a viver a vida de Cristo. E é esse impacto que vai perpetuar. De fato, eu não conheci meu pai. Meu pai foi totalmente mudado pelo Evangelho. Eu conheci aquele que tentava ser igual a Cristo. E eu acredito que essa é a simplicidade. Porque quando a gente tem a certeza de nosso Salvador, quando a gente tem aquele prazer de estar com Cristo. Hoje é tão difícil, às vezes, a gente ir numa igreja e ver alguém pregar sobre Deus com amor, né? Pegar a Bíblia e falar, Deus falou isso comigo hoje, sabe? A gente
ver pessoas tão ingratas. E eu vi meu pai um dia, quando eu fui visitar ele, e ele não tinha comido nada no dia. Não tinha comido nada. Já era tarde, era noite, já, no final da tarde eu fui depois do serviço. Ele tinha uma dieta, 200 ml, que era o que ele ia tomar. Ele ficou em pé, e aí a gente foi dar para ele, ele falou não, e a gente falou, não, a gente já não quer comer. Ele falou, não vou comer sem orar, agradeceu antes. E ele agradeceu, falou que os dias eram difíceis, que eram de lutas, eram de dores, mas ele agradeceu, sabe? E é isso que eu levo do meu pai. Ser parecido com Cristo. Isso é o que importa. As pessoas do hospital onde ele ficou 9 dias internados ficaram arrasadas. A equipe não teve compostura, não teve nada para se manter em pé na hora que ele morreu. E quando a gente viu, a gente estava consolando eles, né? O Espírito Santo, que é o penhor da nossa herança, não é só para quando a gente for para a glória. Hoje, nesse exato momento, durante a nossa vida toda, Ele está conosco. E é Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá força. E eu sempre falo, eu tenho uma família muito privilegiada. Muitas pessoas vieram no enterro da minha avó aqui e falaram, mas parecia um culto. A nossa vida é um culto, não tem como a gente se despedir daqui sem ser um culto, né? Eu só espero que eu possa seguir aquilo que meu pai seguiu. Eu sempre falei que meu alvo é ser igual a Cristo, mas meu exemplo foi meu pai. Meu pai sempre viveu o Evangelho. E eu acho que essa é a simplicidade, pastor. Às vezes a gente tenta compreender, às vezes a gente tenta fazer muita coisa, mas meu pai obedecia, meu pai amava, e meu pai, ele andou com Deus, né? Hoje ele está com Deus, mas a vida inteira ele andou com Deus. Agradeço a todos vocês. Meu primo, Marcelo, ele foi sábado no hospital, ele perguntou o que estava faltando. Eu parei, eu pensei e falei, não falta nada. Não nos faltou nada. Tudo que poderia ser feito, todo o apoio, se a gente pensasse em alguma coisa, vocês se mobilizaram, né? Deus sempre nos supriu. Então nós estamos em paz com Cristo, temos a tristeza, a saudade, mas muito mais a alegria. Meu pai era esse sorriso, e é isso que nós vamos lembrar dele, porque ele tinha a marca de Cristo. Ele tinha um amor pelo reino, o amor pelas ovelhas, e é isso que eu gostaria de agradecer. Eu quero cumprimentá-los com a graça do Senhor. E tem um texto em Josué, capítulo 24, versículo 31, diz que Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Quando a gente olha para a história do Black, todos nós aqui, eu tenho convicção, todos nós temos um testemunho para dar de algo que aconteceu, de uma coisa experimentou a graça a partir da vida do nosso querido Black. E uma coisa é certa, no nosso presbitério, o Black, assim como Josué, quando o Senhor chamou Josué, a história de Josué reverberou por muitos anos, enquanto sobreviveram os anciãos de tudo que Deus tinha feito a partir de Josué. Eu tenho convicção que no presbitério de Anápolis, e não só no presbitério de Anápolis, por onde o reverendo Black passou, a história dele vai reverberar por muitos e muitos anos. Um pastor, evangelista, discipulador nato, na simplicidade, não o pastor dos púlpitos de multidões. Eu quero chegar ao fim do ministério, assim como o Black chegou. Certa vez eu ouvi do Marlúcio, a gente precisa terminar bem o ministério.